Inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e ative o sininho para receber as notificações. Vamos à palavra de Deus. Meus amados irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor em um salmo que é muito conhecido, que vai falar aos nossos corações nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo 121. É um salmo muito conhecido de nós. Esse salmo falou muito comigo quando eu recebi a oportunidade de ministrar. Essa palavra já está pronta faz dias, muitos dias. Glorificado seja o nome do Senhor. Quem achou, diga amém. O Salmo 121, que diz assim a palavra do Senhor: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guarda de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Glórias. Senta dando glórias ao Senhor. Senta dando glórias ao Senhor. Meus amados irmãos, esse salmo, ele foi escrito por Davi. Ele foi escrito por Davi, o rei de Israel. O rei de Israel, como uma expressão de confiança no Senhor. Ele escreveu esse salmo como uma expressão de confiança em quem? Em Deus, no Todo-Poderoso, como seu protetor e guardião. Davi era rei. Davi era um rei que nasceu em Belém. Em Belém, da Judéia, tido como fundador do poder militar judaico. Ele era símbolo de aliança entre Deus e o seu povo. Davi era um símbolo. Sua história está narrada em 2 livros, que é o primeiro livro de Samuel e segundo livro de Samuel. A história de Davi é narrada, a sua trajetória é narrada lá no livro de primeiro e segundo livro de Samuel. Meus amados irmãos, aqui foi apenas uma breve, nós sabemos quem escreveu esse salmo e da onde veio esse salmo. Até aqui nós podemos saber quem escreveu esse salmo, e decorrer da ministração, Deus falará aos nossos corações nessa noite. Mas primeiro quero dizer algo. Confie sempre no Senhor. Não importa a situação que você se encontra, confie sempre no Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Confie sempre no Senhor. O tema, meus irmãos, dessa mensagem é: o Deus que se compadece ao que confia nele. O Deus que se compadece ao que confia nele. O salmista, aqui nesse salmo, ele começa sua palavra dizendo assim, a palavra de Deus aqui ministrada, ele começa dizendo: eleva os meus olhos para os montes.
Ele olha para os montes. Ele mesmo faz uma pergunta: de onde vem o socorro dele? Se fosse hoje em dia, se Davi morasse aqui no sertão, ele olhava para as serras e dizia: eleva os meus olhos para as serras. Percebeu? Ele poderia dizer isso. Se ele fosse paraibano, ele dizia: eleva os meus olhos para as serras. E se pergunta: de onde me vem meu socorro? Ele se pergunta, meus irmãos, de onde vai vir o socorro dele? Provavelmente Davi estava passando por um momento muito difícil na vida dele. É isso que nós devemos fazer. É isso que nós devemos fazer, meus irmãos. As coisas dessa vida se levantam para nos abater. As coisas dessa vida se levantam para nos abater. Mas não devemos entrar em desespero. Não. Não devemos entrar em desespero. Não. Não devemos perder o controle. Porque o controle está nas mãos do Senhor. O controle está nas mãos do Senhor. Ele continua e ele mesmo se pergunta que o socorro dele vem do Senhor, como está escrito aí no versículo 2: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor, ele fez o céu e a terra. Ele fez tudo o que existe. Foi Deus quem fez. Lá no livro de Gênesis narra que Deus fez todas as coisas através da sua palavra. O socorro de Davi vem do Senhor, vem do Deus vivo de Israel. Ele não é um Deus morto, ele é um Deus vivo que vive para todo sempre. Para todo sempre esse Deus vive. Aquele Deus, meus irmãos, o Deus de Davi é aquele Deus que protegeu o seu povo no deserto, que guiou o seu povo no deserto. Aquele Deus que socorreu Davi quando Saul queria matá-lo. Foi esse Deus, o Deus de Davi, que protegeu ele, esteve sempre com ele. Por isso que ele diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Que fez os céus e a terra. Esse Deus era o Deus de Davi, que inclusive é o nosso Deus, que nos levanta em momentos difíceis da vida. Eu já passei por momentos difíceis da vida. Nós queremos até entrar em desespero. Mas Deus diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Que também é o nosso Deus. Esse Deus de Davi é o nosso Deus, que pode nos socorrer em momentos difíceis. Se você nessa noite se encontra no chão, se você nessa noite se encontra no chão, se você nessa noite se encontra em desespero, ou se você se encontra abatido, faça como o salmista fez: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Faça como o salmista: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E aí no versículo 3, meus irmãos, diz assim: não deixará vacilar. Essa palavra vacilar significa perder o vigor, a força, enfraquecer. O Senhor Deus, ele não deixará que os nossos pés fraquejem. Ele não deixará que nós fraquejamos no caminho. Não. Ele não deixará que os nossos pés enfraqueçam. E continuando diz: aquele que te guarda não tosquenejará.
Isso significa, essa palavra, tosquenejará, significa cochilar, dormitará, pestanejar. Significa que o Senhor, Ele não dorme. O Senhor, Ele não dorme. Por quê? O guarda de Israel não dorme. Deus, Ele não está dormindo, não. Ele está atento. Ele está atento a seu povo que anda nesse mundo. Como a palavra é descrita, nós somos sal e luz dessa terra. E Deus, Ele protege, Ele vela os nossos sonhos, Ele vela a nossa noite, Ele vela as nossas vidas. É Deus que nos protege. Para onde nós vamos, Deus está ali. Eu já vi muito o agir de Deus em minha vida, e creio também que Ele age na vida de vocês. Então creiam sempre nesse Senhor, creiam que esse socorro é dEle, vem do Senhor, o socorro é do Senhor. É Deus que não deixa que os seus pés vacilem, não, Ele te coloca em pé como um soldado, e Ele não dorme. E Ele não dorme. Glória a Deus. Meus amados irmãos, o Senhor não vai deixar que seus pés fiquem fracos, porque o guarda de Israel não dorme. O Senhor Deus não dorme, porque Ele é o nosso protetor. Ele protege os filhos dEle. Ele protege os filhos dEle. O Senhor não dorme. Ele protege os filhos dEle. E continuando no versículo 4, que diz assim: eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Eu falei agora, no versículo 5, que diz assim: o Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. Meus amados irmãos, podemos lembrar aqui, quando diz o Senhor é a tua sombra, à tua direita, nós lembramos do Salmo 91. O Salmo 91, versículo 1, que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. A sombra do Onipotente descansará. Quem é onipotente? O Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. A confiança dele, a confiança, meus irmãos, de Davi era em Deus. A confiança de Davi era no Senhor, e sempre foi em Deus, e sempre foi no Senhor, porque somente o Senhor pode nos guardar em um mundo como esse. Somente Ele pode nos guardar. O Senhor é quem nos protege. Ele está do nosso lado direito, porque Ele é Deus que justifica. Ele é o Deus que justifica pelo sangue do Cordeiro. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus que pode fazer tudo acontecer. Tudo acontecer. Ao que crê nele, ao que crê nesse Deus, ao que crê no Senhor. No versículo 6, que diz assim: o sol não te molestará de dia, nem a lua à noite. Nem a lua à noite. Meus irmãos, provavelmente o salmista Davi está falando aqui nesse versículo aqui, que está escrito lá em Êxodo. Não precisa abrir não. Está escrito lá em Êxodo, capítulo 13, versículo 21, que diz assim:
E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. De dia e de noite. Por isso que o versículo 6 diz: o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Nem a lua de noite. Durante o dia era uma sombra durante o dia, por causa do sol. O Senhor guiava o seu povo, e coluna de fogo durante a noite, durante a escuridão, ou durante o frio. E Ele guiava o seu povo, como Ele guia. Como é que Deus nos guia nos dias de hoje? Através da palavra, através da oração, através da ministração, através do Espírito Santo dele. Ele nos guia nos dias de hoje. Nos dias de hoje. Nos dias de hoje. Deus é quem nos protege, meus irmãos. É Deus quem nos levanta. É Deus quem faz acontecer. Tudo vem dele. Nada foge do alcance desse Deus. Ele protege. Quando nós cremos nesse Deus que ajudou Davi, que esteve na trajetória de Davi, nós cremos que esse Deus é poderoso para fazer mais, muitamente mais do que nós pensamos. Esse Deus é um Deus soberano, um Deus que está acima de tudo e de todos. Nada foge ao alcance dele. Ele tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Ele diz sim, ele diz não. Esse é o Deus de Davi, um Deus poderoso, um Deus que nós só podemos nos prostrar diante dele e dizer: Senhor, eu não entendo teus planos, mas tu sabes de todas as coisas. Eu não entendo, meu Pai, para onde eu vou, mas o Senhor me guia através do teu Espírito Santo, através da tua palavra. Esse é o Deus de Davi. Esse é o nosso Deus que faz acontecer. É impossível para mim e para vocês, mas para esse Deus tudo é possível ao que crê nele, ao que deposita sua esperança nas mãos dele, ao que confia na sua palavra, ao que confia nesse Deus, ao que coloca toda a sua esperança, toda a sua ansiedade nos pés do Senhor, toda a sua angústia. Coloque tudo nas mãos do Senhor, mas coloque e não duvide, mas creia nesse Deus. É o Deus de Davi, que é o Deus soberano, o Deus que pode fazer tudo acontecer. Nada, exatamente nada é impossível a Ele. Esse Deus que comanda tudo, é um Deus que se fez pequeno para salvar eu e vocês de uma tamanha condenação que por nossas obras não nos salvamos, mas pelas obras dele nós somos salvos em Cristo Jesus. Esse era o Deus de Davi, porque Davi creu. Davi tinha confiança em Deus. Davi esteve com Deus em oração. Davi esteve com Deus nos salmos. Davi pedia direção a Deus e Deus dava a direção a ele.
Deus protegia ele. Quando Saul tentava matar Davi, Davi pedia forças a Deus. Davi não tentou, nem ousou matar Saul, porque ele dizia: não posso tocar no ungido do Senhor, porque foi Deus que o consagrou, foi Deus que colocou ele no trono, então eu não posso fazer nada. Se você ler lá no livro de Samuel, a história que é revelada é profunda. É profunda. É um homem cujo Deus estava com ele. O que ele fazia dava certo, porque Deus era com ele. Era um homem usado por Deus. Era um homem que fazia, mas era um homem sujeito a pecar, como nós. Mas ele confiava em Deus. Ele não deixava de confiar nesse Deus. Esse era o Deus de Davi. Era um Deus, ele é um Deus que ele protege, faz acontecer aquilo que é impossível para mim e para vocês. Aquilo que é impossível de você orar, de você confiar em você mesmo. Que você pode orar por sua família. Você pode orar por aquelas pessoas que estão aí no mundo. Orar por essas pessoas. Orar por aqueles irmãos que estão aí afastados. Eu oro por uma pessoa. Não quer dizer que eu oro por algumas outras, mas eu oro por uma pessoa que um dia eu quero vê-la aqui. Eu oro e confio. Para onde ela vai, Deus guia, Deus está protegendo ela. Porque eu creio nesse Deus. Eu creio que nas orações que nós fazemos, que esse Deus, Ele não está com seus ouvidos tapados, não. Ele ouve, viu? E ouve muito bem o que nós falamos, Ele entende, Ele é onipresente, Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Ele age em tudo que existe. Se nós olharmos para tudo que existe, um certo pastor, ele disse, tem as digitais de Deus em tudo que existe. Já imaginou? As digitais desse Deus de Davi, as digitais desse Deus todo-poderoso, está em todo lugar ao mesmo tempo. Ele cria todas as coisas, Ele faz acontecer. Ele ama a sua criação. Nunca pense que Deus não ama a sua criação. Ele ama cada um, porque Ele fez para o louvor da sua glória. Ele fez para o louvor da sua glória. Esse era o Deus de Davi. Esse é o nosso Deus, que em momentos difíceis, em um quarto escuro, você passando por momentos difíceis, momentos de ansiedades, momentos de depressão, momentos de angústia, Ele chega até você. Esse Deus, Ele não te abandona, não. O mundo te abandona, mas Ele não. Ele não te deixa só. Ele não te deixa em desespero, não. Ele vem através do Espírito Santo, através de Cristo. Quando nós cremos nesse Deus, quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, Deus nos levanta da escuridão das trevas para a sua maravilhosa luz. Para a sua maravilhosa luz. Somente Deus pode perdoar o pecador. Somente Deus pode perdoar. Somente Deus pode salvar. Somente Ele pode salvar. Somente Deus pode fazer o que nenhum de nós podemos fazer, que é salvar o homem. É salvar o homem de uma tamanha condenação. Somente esse Deus de Davi, somente esse Deus que Davi fala, que socorre ele, que diz que Ele não deixará que seus pés vacilem, que seus pés se desviem dos caminhos dele. Ele não deixa. Esse é o Deus de Davi. Esse é o nosso Deus, o Deus único, porque existe só um. Não existe vários deuses, porque nas outras religiões existem vários deuses.
mas para nós só existe um Deus, um Senhor, um Rei, um Eterno. Só existe um único Deus, com D maiúsculo, não é minúsculo não. Porque o minúsculo é o Deus desse século. Porque Ele não é nada. Ele nem é, nem nunca foi, nem nunca vai ser comparado ao nosso Deus. Ao Deus que pode fazer todas as coisas. O nosso Deus é um Deus com D maiúsculo, um Deus único. Ele é único. Como diz, na categoria dele só existe Ele. Só existe esse Deus. Puro e santo. Adorado por suas criaturas. Porque tudo que existe adora Ele. Ou você não sabe? Tudo que existe adora esse Deus. A criação inteira adora esse Deus. A criação inteira se prostra porque Ele criou. Porque Ele fez tudo que existe. Então, esse era o Deus de Davi, que é o nosso Deus. Amém? Esse é o Deus de Davi, que é o nosso Deus. E o salmista, para continuar aqui, meus irmãos, aí no versículo 7, que diz assim: o Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. Ele repete, o salmista aqui, ele repete, que o Senhor guardará. Provavelmente, ele está falando com quem vai ler ou falar esse salmo, porque diz assim: o Senhor te guardará. Ele guardará a tua alma. Tua alma, que é o Deus de Davi, que Ele guardará, Ele nos guardará do mal, o mal que está nesse mundo, o mal que nos tenta, o mal que quer nos derrubar. Esse Deus, Ele nos guardará em segurança, em segurança. Ele também guardará a tua alma. Ele guardará a alma, meus irmãos, de todo aquele que confia nele. Ele guardará a alma de todo aquele que confia nele. Confia nesse Deus. Confia nesse Todo-Poderoso. Ele guarda a alma. Ele vela por cada um de nós. Ele não permite que nossos pés vacilem, não. Ele nos guardará. Ele guardará a nossa alma. E também, meus irmãos, aí no versículo 8, diz assim: o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Aleluia, Jesus. Quando, meus irmãos? Quando Deus Ele guardará, nos guardará a nossa entrada e a nossa saída? Quando? Amanhã? Deixa eu ver. Depois de amanhã? Ou alguns anos? Não. Ele guardará. Ele guarda agora, no presente e sempre, que quer dizer no futuro. O Senhor, Ele não nos guarda e não guardou Davi agora, não. Foi agora sim, mas para sempre. Ele nos guarda para sempre. No futuro também. Porque nós não sabemos, meus irmãos, nós não sabemos o que acontecerá amanhã. Eu não sei, vocês sabem? Eu não sei. Só Deus sabe.
Só Deus sabe o que vai acontecer amanhã de manhã, ou quando nós saímos daqui. Só Deus sabe. Por quê, meus irmãos? Se vocês perceberem, as pessoas estão aí, comemorando essa festa, mas elas não sabem se a qualquer momento elas podem morrer e dar de cara com o Criador de todas as coisas. Elas não sabem. O mundo engana. Ele mostra os seus pratos vantajosos. Ele mostra tudo para nós. Ele vai enganando. Mas é uma paz momentânea. Eu não sei se vocês já sentiram a sensação quando eu estava no mundo, quando eu ia para essas festas, quando era no outro dia, sentia uma tristeza profunda. E vinha as lembranças, né, na mente, de tudo que aconteceu. Mas era uma tristeza momentânea. Uma tristeza que vai a um estralar de dedo. Uma paz, né, que vai no estralar de dedo. Não sabe que o melhor da vida é estar na presença do Pai. É estar na presença de Deus. O melhor da vida que um jovem, que um adulto, que um senhor de idade, que uma criança pode estar é na casa do Pai. É uma das coisas mais melhores que existe no mundo, em tudo que existe. É estar na casa de Deus, é estar na presença do Senhor. Por quê? Porque na presença do Senhor tem misericórdia, tem graça, tem compaixão, tem alegria. Na presença do Pai tem isso. Por quê? Por mais, meus irmãos, por mais que nós falhamos muitas das vezes na caminhada, quando nós chegamos diante do Pai, Ele nos perdoa. Por quê? Porque Ele conhece que nós somos pó. Ele sabe da nossa estrutura. Ele sabe que nós não somos perfeitos. Perfeito somente Ele. Mas através do Espírito Santo dele, Ele nos faz chegar diante do seu trono. Ele nos faz estar aqui em comunhão, na presença dele. É pelo Espírito Santo do Senhor em nossas vidas. Porque o melhor lugar é estar na casa do Pai. Como a irmã orou aqui, nós temos que orar por essas pessoas. Nós temos que orar por esses jovens. Porque um dia também nós estávamos lá. Não vamos ser hipócritas. Nós estávamos no mundo também. Mas vamos orar por essas pessoas. Vamos orar por essas vidas. Essas vidas que estão, sabe o quê? Cegas. Essas vidas estão cegas. Elas não enxergam do perigo que elas podem morrer hoje. E hoje mesmo essa pessoa pode estar diante do Pai, diante do Criador, e dará conta de tudo que ela fez. Por isso, quando nós entregamos nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, Ele nos lava com seu sangue, o sangue da eterna aliança, o sangue do Cordeiro. Nós ficamos mais alvos do que a neve, mais alvos do que a neve, por causa de um homem, 100% homem e 100% Deus, que morreu naquela cruz para salvar um tão pobre pecador. Um Deus justo. Esse, como eu sempre falo, esse era o Deus de Davi. Esse era o Deus de Davi. E aqui, meus irmãos, aqui o salmista Davi, ele fecha esse salmo 121. Louvado seja o nome do Senhor. O que nós aprendemos, meus irmãos, nessa noite, com essa palavra,
com essa palavra que falou no meu coração, com essa palavra, porque eu creio que falou aos vossos corações. Eu creio que você crê também nesse Deus de Davi. Eu creio que você, quando está passando por momentos difíceis, diz: Senhor, me ajuda. Senhor Deus, eu não posso fazer, mas Tu pode fazer. Senhor Deus, me guia. Senhor Deus, eu não sei fazer isso aqui, mas me mostra como é que eu tenho que fazer. Eu creio que vocês também depositam toda a sua esperança nas mãos do Deus que pode fazer todas as coisas. Nas mãos desse Deus, nas mãos do Deus de Davi, nas mãos do Pai Celestial, nas mãos do Todo-Poderoso. Eu creio. Nós aprendemos, meus irmãos, nessa noite, aprendemos que verdadeiramente Deus é o nosso socorro. Deus é o nosso socorro, jovem. Deus é o nosso socorro. Ele é o nosso socorro. Aprendemos também que Ele nos guarda e nos guia nesse mundo caído. Ele nos guarda e nos guia nesse mundo caído. Porque esse mundo, o que esse mundo só tem é desgraça. Esse mundo está caminhando, ele caminha para um fim. Esse mundo não vai melhorar. Esse mundo, cada dia mais, está ficando insuportável. Eu não sei se vocês sentem algo, você fica às vezes angustiado. Esse mundo está insuportável. Por isso que nós devemos estar em pé, orando, pedindo força a Deus, porque cada dia mais vai ficando pior. Vai ficando pior para os jovens, vai ficando pior para os adultos, vai ficando pior. Cada dia mais, ele não vai melhorar, ele vai piorar mais ainda. Mas louvado seja Deus, que nós temos um Deus que nós podemos crer, nós podemos confiar nele. E esse mundo não vai melhorar, ele vai cair. Ele está caminhando para um fim eterno. E só vai ficar em pé aqueles que estão diante do trono do Cordeiro. Porque é o Cordeiro que nos justifica, é o Cordeiro que nos perdoa pelo seu sangue. Ele é o nosso advogado à direita de Deus Pai. Ele intercede por mim e por vocês. Quando nós falhamos na caminhada, Ele intercede. Ele fala com o Pai. Ele diz para o Pai: Pai, perdoa ele. Ele não sabe o que está fazendo. Ele não sabe o que faz, mas perdoa ele, porque eu morri para pagar a vida dele. Mas perdoa, Pai. Aí o Pai, Ele perdoa por meio do sangue. Por isso que Jesus diz na sua palavra: ninguém vai ao Pai senão por mim. Primeiramente nós vamos até Cristo, e Cristo nos leva até o Pai, até diante do trono. Até diante do trono. E em terceiro, meus irmãos, aprendemos que o Senhor sempre nos guardará de todo mal. Ele sempre, meus irmãos, como Ele vem nos guiando, nos protegendo, Ele nos guiará. Não pense vocês que Deus, Ele se esqueceu de vocês. Ele não se esquece de nenhum. Até como o Senhor Jesus Cristo diz, até os seus cabelos já estão contados, os fios dos cabelos. Um Deus que sabe de quantas estrelas existem. Ele chama cada uma delas. Esse é o Deus de Davi e o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus de Davi. Esse é o Deus que fala ao meu coração,
ao seu coração. Então, meus irmãos, em momentos difíceis, clame a Ele. Em momentos difíceis, exalte a Ele. Peça força a Ele. Ele te dará. Peça perdão a Ele. Ele te perdoa. Se Cristo morreu por mim e por vocês, será que o Pai não vai te perdoar? Será? Se Ele já morreu, como diz a palavra, o mais difícil Ele já fez. O quê? O seu filho morrer. O mais difícil Ele já fez, que é o seu filho morrer naquela cruz. Hoje, o que nós só devemos fazer? Crer em Cristo, crer nesse Deus, que Ele pode perdoar, porque sem Ele nós não podemos fazer nada. Nós não sabemos o dia de amanhã, mas nós só podemos crer, se prostrar diante do Senhor, o Pai, o Celestial, o Altíssimo, o único Deus, o único Senhor, como é descrito em Isaías 6, que Isaías viu em visão o trono, a majestade de Deus. Esse é o Deus desses homens de Deus. É só Ele pode fazer. O que nós devemos fazer, como eu falei, é nos prostrar. Como diz Isaías 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins voavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns com os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Isaías diz: quando eu vi, ao som dos serafins, as abas dos templos tremiam, e a casa se enchia de fumaça, que representa a presença do Altíssimo, a presença de Deus naquele lugar que Isaías viu. O que ele diz? Ai de mim, estou perdido, sou um homem de lábios impuros. Ele confessa seu pecado e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. E decorrer da palavra, diz que um daqueles voou até o altar e tocou com a brasa e disse: isso aqui tocou os teus lábios e tu fosse perdoado. Amém? Esse era o Deus, e é o Deus de Davi, e é o Deus desses homens. Confie nesse Deus, deposite tudo nas mãos dele. Tudo, sim, sua vida, a vida da sua família, a vida dos seus amigos, a vida dessas pessoas, a vida daquelas pessoas que estão afastados, a vida, deposita diante do altar do Senhor, porque Ele socorre todo aquele que clama, todo aquele que pede perdão a Ele, Ele socorre. Como socorreu Davi, como socorreu esse homem, sujeito a falhas, assim como eu e como vocês, como é descrito em toda a Bíblia. Em toda a Bíblia, todos esses homens falharam, todos, homens, mulheres, todos. Por quê? Porque só tem um versículo que fala que
toda a raça humana caiu, que é o versículo Romanos 3:23. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. E existe um homem que veio e morreu, e está vivo à direita de Deus, e intercede por mim e por vocês, Jesus, o Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus possa abençoar a vida dos irmãos, a vida das irmãs, e a salva de palmas ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Louvado seja o nome do Senhor.